Estamos de volta, a Maura continua conosco e a gente segue com a montagem da nossa blusa passo a passo em crochê. E como a gente comentou no bloco anterior, é uma blusa, uma versão 2 em 1, 3 em 1, porque você pode brincar com o mesmo ponto da parte de cima e seguir até embaixo, ou fazer a brincadeira com square, como a Maura traz pra gente essa proposta. E aqui reparem que atrás ela também brincou com outro ponto, ele é um pouquinho mais fechadinho. Carreira então você só também... de ponto alto. Aqui é só ponto alto. Só ponto alto. E é legal porque nos dá essa possibilidade, né, Maura? De repente, com a receita da blusa de hoje, a gente consegue criar pelo menos 3 ou 4 modelos diferentes, brincando com a execução da peça. Dá pra fazer até, Tati, essa parte aqui de trás, carreira só em ponto alto, dá pra eu fazer a parte da frente, porque daí a pessoa não precisa colocar um forro, não tem a necessidade, que fica mais fechadinho. Fica mais fechadinho. E esse ponto aqui, ela usa da cintura pra baixo, ou então do busto pra baixo, entendeu? Também. Eu deixo só ponto alto em cima e esse ponto que nós trabalhamos no bloco anterior, que ele é mais aberto, eu deixo pra parte de baixo da blusa. Exatamente. Já vai criar um outro modelo legal. É um outro modelo. O bom de fazer blusa em crochê é que você pode misturar muita coisa. Muito ponto. Muita gente, né, que às vezes pergunta, Tati, a receita, o gráfico aqui do Square, vamos colocar no RS 21 Play, disponível para vocês. E a Maura também, gentilmente, vai colocar o gráfico, a receita, o passo a passo, nas redes sociais dela. No finalzinho desse bloco, a gente vai divulgar todos os contatos para vocês anotarem. E quem quiser depois ter acesso a gráfico, receita, passo a passo, é só ir lá e conferir. Vamos seguir, Maurinha? Então agora a união, né? A união. A união, ela parece complicada, mas ela não é. Então, o que eu vou fazer? Falei então que eu tenho que juntar a parte da frente com a parte da frente do outro trabalho. Vou juntar as duas carreiras e vou tentar fazer ponto em cima de ponto. Então, ó, eu pego primeiro o da minha parte daqui da frente e é uma só, tá? Uma alcinha só. Uma alcinha do outro lado, vou puxar a minha laçadinha e vou fechar. Fechei, então agora eu começo, pego o de dentro, pego o outro de dentro. É um pouquinho chatinho, precisa um pouquinho mais de atenção, mas dá certo. Faço a laçadinha e puxo como se fosse um ponto baixíssimo. Mesma coisa eu vou fazer no próximo. E é assim que a gente vai fazendo essa união. Eu puxo o primeiro de dentro com a outra parte do de dentro. Opa, que não entra um no outro. Eu queria colocar um do lado do outro para vocês verem que tem que ser pertinho os pontos. Não pode pular ponto, mas se você quiser abrir o trabalho também para poder inserir a agulha, não tem problema. Puxo com um ponto baixíssimo. Uma parte só da laçada, a outra partezinha, puxo com um ponto baixíssimo. Se a gente for fazendo ao longo da carreira, vocês vão perceber que ele vai ficar um caminhozinho bem discreto de unção das duas partes. Vou fazer mais uns 2, 3 pontinhos para poder ficar bem nítido. Então, ó, parte de fora com a parte de dentro, puxa o fio, fecha com um ponto baixíssimo. A hora que você chega no final da carreira, você percebe que a sua junção, ela é um fiozinho. Ela agora dá pra ver. Ela é essa correntinha aqui. Esse é um dos jeitos que dá pra unir o square. Existe um outro que ele fica mais imperceptível do que esse. É que esse eu gosto do detalhezinho que ele faz de correntinha aqui, entendeu? Ele fica uma coisa mais delicadinha. Né, ele enfeita, Mas tem uma outra maneira de junção que pode ser... Unção é ótimo, né? Nossa! O português me mandou um abraço. Eu não vou falar nada. Não. E agora que a gestação, eu tô tão atrapalhada. Tem que falar, Tati. Onde já se viu, tem que falar. Assim, sabe, hormonal, é hormonal. Ainda bem que o médico falou que depois melhora e passa. Passa. Eu falei, doutor, eu quero minha memória de volta. E o raciocínio, interessante como fica. É interessante como você fica voada, né? Muda demais. Muda muito, é muito hormônio. Muito, gente. Então, ó, a outra junção que a gente pode fazer é o avesso. Então, eu vou pegar o avesso do meu square
Lembra que eu falei que na frente eu consigo ver as minhas correntinhas, né? Eu consigo ver os meus elos. E no avesso eu não consigo. Então vai ser avesso com avesso. Junto um com o outro. E é um pouquinho mais fácil esse porque eu vou fazer em ponto baixo. Então eu só junto um com o outro, puxo a correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Próxima, coloco, puxo, ponto baixo agora. Próxima, puxo, ponto baixo. Sempre colocando um pontinho junto com o outro. Não dá para pular ponto. Se pular ponto, ele vai enrugar, tá? Então, ó, sempre 2 na agulha, puxo a laçada, puxo a laçada, ponto baixo. Começa com baixíssimo e depois segue só com ponto baixo. Exatamente, começa com baixíssimo e depois segue só com ponto baixo. Se você quiser deixar esse padrão na parte da frente, tudo bem. Mas eu acho que fica um padrão um pouquinho mais emboladinho. Se você olhar a parte da frente, ele só vai ter a junção. Aí é gosto. Aí é muito... Porque, por exemplo, no preto... Eu gosto daquele primeiro que você fez. Do primeiro. Eu acho que ele fica mais delicadinho. Fica bonitinho ali. É. Mas então, é muito pessoal. É totalmente. Isso daí é da artesã que estiver criando. Então, fiz a junção dos squares. Eu vou juntar tudo aqui. Deixa eu tirar ela. Pode colocar ela aqui em cima da mesa? Quer deitar ou quer tirar a mesma blusa? Acho que eu vou tirar ela, porque daí dá pra esticar e mostrar. Ai, meu Deus, fechem os olhos. Fechem os olhos. Ela está nua. Então, ó. Aqui eu fiz a junção com aquele pontinho que eu gosto. Só que não deu pra ver, porque aqui eu fiz na cor preta. Eu fiz, então, no meu square, a cor mais escura. Fiz o preto. Depois eu passei um amarelo por cima só pra dar um tchanzinho, pra dar um detalhe a mais. E a junção dele eu fiz bem boa. Embaixo, gente. Pra gente conseguir ver o fundo. Aí. Melhor. Ó. Fiz a junção toda aqui. Eu posso fazer essa junção tanto na carreira com os 5 pontos altos, quanto na carreira com o Vzinho. É indiferente, tá? Isso daí também vai depender da artesã. Então, juntei os squares. Essa parte aqui do meio eu juntei com pontos altos. Do mesmo jeito que eu acabei de falar do ponto baixo, na parte de trás, a gente vai fazer aqui, a gente junta um com o outro, só que ao invés de eu fechar um ponto baixo, eu vou fechar um ponto alto. E a hora que você abre o trabalho, ele fica mais espaçado assim. Aí, para fazer a parte de trás, é mais simples ainda. A parte de trás eu fiz somente pontos altos. Juntei as carreiras que eu tinha aqui, dos vizinhos, e fiz só ponto alto. E aqui vai muito do gosto de quem estiver fazendo o tamanho. Por exemplo, eu quis fazer pequeno. Na verdade, eu quis fazer dando um destaque mais pro square na frente do que atrás. Atrás é um pouco menor. Como que eu fiz isso? Eu pulei com o square, eu pulei pontinhos daqui para essa parte ficar menor e essa parte ficar maior. Se você quiser que ela fique tão do mesmo tamanho que a parte da frente, aí você não pula ponto na hora de você emendar a parte aqui do lado, tá? Tá. Então, ponto alto. A parte de baixo também fiz 3 carreirinhas, só uma cor diferente. E aqui eu fiz o pontinho picô. Vamos ver como faz o pontinho picô? Dá tempo? Dá. E ó, gente, o square, lembrando, tá? A gente vai divulgar daqui a pouquinho os contatos da Maura de Abreu. Ela vai colocar o gráfico direitinho para vocês. Quem gosta de crochê, quem quer aplicar esse modelo de square na blusa ou mesmo em outras peças, nós vamos disponibilizar no RS21 Play e a Maura também vai disponibilizar em todas as redes sociais dela, tá? Daqui a pouquinho a gente divulga os contatos. Vamos fazer só o picôzinho para fechar. Isso. E é lindo esse, né? Bem bonito. Eu gostei desse square também. Ainda mais rosa. Rosa chama uma atenção, né? Cor também faz diferença no trabalho. Ó, então vamos fazer um pontinho picô. O ponto picô, eu trabalho sempre com pontos baixos, tá? No caso da blusa, eu trabalhei um ponto baixo, 2 pontos baixos,
3 pontos baixos. No terceiro, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aí, para fazer o ponto picô, eu vou inserir a agulha nessa primeira laçada e nessa segunda. Então, eu meio que vou atravessar o Vzinho do ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. No próximo, eu entro com um ponto baixo. 1, 2, 3. Gosto de fazer o ponto picô mais próximo um do outro, mas, por exemplo, para o trabalho dessa blusa, eu fiz o pontinho picô um pouquinho mais longe. Ao invés de eu fazer 1, 2 e no terceiro fazer o ponto picô, eu fiz ele no quarto. Mas aí vai muito de gosto também. Pontinho picô não tem segredo, mais uma vez, a gente, ó, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou inserir a minha agulha no meio desse ponto baixo de base. Vou puxar o fio e fechar com um ponto baixíssimo. Tem gente que fecha com um ponto baixo também e não faz muita diferença no trabalho. Pode fechar com ponto baixo também se você tiver mais facilidade. Ó, eu vou fechar um com ponto baixo. Então, 2, 3, 1, 2, 3 correntinhas. Insiro no meio do ponto, passo e vou fechar com um ponto baixo. E fecho logo no próximo. A diferença do ponto baixíssimo para o ponto baixo é que no ponto baixíssimo ele fica um picôzinho bem delicado. E no ponto baixo ele fica um picô um pouco mais grossinho. Ele aumenta. Ele aumenta um pouquinho. Esse picô da blusinha eu fiz ele fechando com ponto baixo, não com ponto baixíssimo, porque eu queria que o picôzinho aparecesse mesmo. Perfeito. Obrigada, E Maura. é isso. Arrasou. Vou divulgar os contatos da nossa professora. Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser buscar outras orientações, quem quiser ter acesso ao gráfico lá no RS21 Play e através das redes sociais da Maura vocês conseguem. Pode mandar mensagem no WhatsApp. Também, telefone do WhatsApp está sendo divulgado, quem quiser mandar mensagem no WhatsApp. E aí no mês que vem ela volta trazendo mais uma sugestão. Obrigada, viu, por mais uma aula. Tati. Vou fazer mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho tem outras atrações para vocês. Entre elas, passo a passo com Filó Frigo. Não saia daí, a gente volta já.